E aí pessoal, tudo bom? Professor Aurilo aqui falando. Espero que estejam todos bem. Mais uma aula de Sociologia. Gostaria que vocês resumissem essa aula no caderno. Beleza? Eu posso falar? O que é que a gente vai trabalhar hoje? Nosso assunto será liberdade de expressão. Esse tema sempre precisa ser revisitado. Aulas anteriores eu falava da liberdade de expressão no jornalismo, mas essa liberdade ela existe no Brasil para todos, para todas as pessoas. Embora nós tenhamos passado um período de censura, certo? Sem essa liberdade de informação. E na democracia é necessário. A liberdade de expressão ela é a base de um regime democrático. Beleza? Então, começando aqui, eu queria falar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aqui é um documento de 30 artigos, onde fala no artigo 19 sobre a liberdade de expressão. E quando você vai fazer, por exemplo, uma prova do Enem, você tem que saber que se você ferir um dos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, você corre o risco de perder 200 pontos. Antigamente era 1000 pontos, hoje é só 200. Mas mesmo assim, 200 pontos, uma redação a menos, faz falta, certo? E lá vai falar disso, desse direito que nós temos de expressar nossas ideias, nossos pensamentos, nossos sentimentos, seja de forma artística, cultural, lúdica, etc. Então é um direito nosso, que apareceu também garantido na Constituição de 1988, após o período do regime militar, onde teve muita censura de artistas, de estudantes, de intelectuais, de cantores, de jovens, enfim, de toda a sociedade. Alguns que se colocavam contra as ideias do governo eram presos, alguns torturados, pessoas sumiram, desapareceram, foram mortas, tiveram que fugir para outros países. Enfim, é um período que a gente não gostaria de reviver, né, esse período aí. E a nossa Constituição, lá no artigo 5º, vai garantir o seguinte. No artigo 5º tem o inciso 4 e o inciso 9. No inciso 4, ela diz que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então você tem o direito de se expressar, mas é proibido o anonimato. Nós estamos vivendo um período complicado de liberdade de expressão nas redes sociais através das fake news. Pior, sendo utilizado robôs para disseminar aquela notícia falsa, aquela informação falsa. Nas campanhas eleitorais é o que está mais acontecendo e é um problema. Isso pode atrapalhar ou prejudicar aí a eleição de uma maneira geral. Porque os robôs são anônimos. E a pessoa que está postando alguma coisa, ela tem que se identificar, né? Que falou aquilo, que é a opinião dela. Aí ela pode sofrer as ações legais se aquilo ali for fora da lei, né? Então a gente vai conversar com calma sobre isso. É livre a expressão da atividade intelectual e artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Nós não precisamos pedir licença para expor nossas ideias, né? Mas temos que ter muito cuidado com isso. Vamos falar um pouquinho mais de liberdade de expressão. Vamos ver o que é que a Mafalda aqui vai dizer. A Mafalda fala que ela é garantida e assegurada a qualquer indivíduo de se manifestar, de buscar e receber ideias e informações de todos os tipos, com ou sem intervenção de terceiros, por meio de linguagem oral, escrita, artística ou de qualquer outro meio de comunicação. Só que existe uma mão de via dupla nessa coisa da liberdade de expressão. Por um lado, enquanto a liberdade de expressão possui limitações, ela pode causar prejuízos a um bem jurídico de outrem, de outra pessoa, como os direitos de personalidade, a honra, a intimidade e a imagem. Então você não pode estar denegrindo a imagem de outra pessoa se você quer que a sua imagem não seja denegrida. O direito de liberdade de expressão deve, então, conviver harmonicamente
com tais direitos, ou seja, os direitos devem se autolimitar. Se você não quer que alguém fale notícias falsas a seu respeito, não faça isso em relação às outras pessoas, ok? Vamos lá continuar. Para finalizar, a gente vai falar um pouquinho do que pode e do que não pode nas mídias, né? Nas redes sociais, por exemplo. Existe o Marco Civil da Internet, é uma lei criada recente que limita, que coloca ali as penas, quanto a pessoa pode ser multada, quais as penalidades previstas. Nas redes sociais, na mídia, deve-se evitar propaganda a favor da guerra. Você não pode estar estimulando guerra de forma alguma. Apologia ao ódio. Por exemplo, nós vimos nas eleições muita polarização, os nervos acirradíssimos e alguns extrapolando, incentivando esse ódio, né? Tem famílias aí que se separaram, parentes que não se falam, por conta desse ódio plantado na sociedade. E a incitação à violência, né? Ou ao delito, ao roubo. Você estimular a violência e o roubo, isso não é legal. Num país com liberdade de expressão, não se pode promover a discriminação racial. Então, racismo, por exemplo, está fora, de jeito nenhum. Nem incentivar os assassinatos. Você não pode fazer apologia às milícias, às facções. Isso também está errado, né, nas redes sociais. É passível de punição. Impedir que uma pessoa de se expressar, também. A outra pessoa, ela tem direito de se expressar. Você não pode impedir isso, do mesmo jeito que ninguém pode impedir você. Usar os meios de comunicação, principalmente as redes sociais, para mentir, caluniar, difamar, isso é crime. Está previsto no artigo 138 e 139 do Código Penal brasileiro. Isso é calúnia e difamação, por exemplo. Ok? Então, muito cuidado com as redes sociais, com o que vocês postam. Ah, professor, mas é minha a rede social. Beleza, mas existe uma linha muito tênue entre o que você pode se expressar, a sua liberdade, e o que você pode falar, mas que isso pode ser usado contra você. Você pode estar cometendo uma infração que depois vai ter que responder por ela, seja você de maior, seja você de menor. Às vezes os de menores, quem são chamados são os pais, né? Porque são responsáveis por vocês, que são de menores. Então, assim, nesse meio político é muito complicado esse lance da liberdade de expressão, porque as pessoas não podem se ofender e a gente só o que vê eles se ofendendo, se atacando, né? Às vezes autoridades mesmo, difamando outras autoridades. Isso é complicado. A lei é para todos, ninguém está blindado, não. Eu não posso falar, eu tenho que respeitar enquanto cidadão. Então, eles também têm que se respeitar uns aos outros. Eles têm que nos respeitar também. Seja nordestino, seja índio, seja negro, seja homossexual e tudo. Tem que haver o respeito. Tem que haver o respeito. Baseados, por exemplo, na Declaração Universal dos Direitos Humanos e baseado na Constituição Federal do Brasil. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com o que você coloca nas suas redes sociais. Às vezes pode não ser nem um crime, mas pega mal, certo? Pega mal. Às vezes as empresas elas estão contratando pessoas para trabalhar, elas vão direto olhar as redes sociais. O que é que você anda postando por lá? Então, muito cuidado. Eu sei que é a sua privacidade, é o seu pensamento, mas ele tem que ser mensurado, medido, verificado se não é ofensivo, se ele é verdadeiro, certo? Para que você não tenha problemas, tá ok? Assim, não estou querendo assustá-los, fiquem tranquilos, fiquem bem à vontade, porque quando a gente não faz nada de errado, sabe que não está atingindo ninguém, não está estimulando a violência, por exemplo, tá tranquilo, usem as redes sociais à vontade. Elas foram feitas para que todo mundo se comunique, passe suas ideias, seus pensamentos, mas só tenha um pouquinho de bom senso. A palavra talvez que eu estava procurando é essa, bom senso. Tá bom? Um abração a todos, até a próxima aula, valeu, tchau!